Esse foi um dos melhores livros que eu li no ano. E quando eu soube que Eu Estou Pensando em Acabar com Tudo teria uma adaptação para um filme da Netflix, eu tive muita expectativa. E a gente vai conversar um pouco hoje se essa expectativa foi frustrada ou não. E eu também vou explicar para vocês não só o final, como praticamente o filme inteiro, caso você tenha ficado meio confuso com o que você viu ou com o que você leu. Então sejam bem-vindos ao canal Cripteca. Se você veio ver o final explicado, possivelmente você já viu o filme e ficou meio sem entender. E eu confesso que se eu visse apenas o filme, eu também não entenderia. Mas o que eu posso falar sobre a obra em geral? É uma obra que eu achei um pouco chata, porque ela tem muitos diálogos que são longos e se tornam arrastados. Então, enquanto o Jake e sua namorada ficam no carro, eles falam sobre diversas coisas, mas essas coisas muitas vezes não têm muito sentido com o que está acontecendo, e eu só persisti porque eu sabia o rumo que o filme ia tomar. Afinal, ele foi baseado nesse livro que eu falei para vocês que é um dos melhores que eu li. Só que aí, chegando à casa da família de Jake, o que a gente consegue ver é que há uma certa estranheza temporal. A namorada começa a perceber que as fotos que ela vê na parede, ora são delas, ora são do seu namorado. Ao mesmo tempo em que ela vê a sua sogra jovem, ela vê a sua sogra velha e o seu sogro também. E ela começa a perceber a decadência desse casal quando o sogro tem Alzheimer, quando a sogra desenvolve algum problema na memória também, algum problema na coluna. Então ela vai vendo toda essa degradação, até mesmo chegar uma cena em que ela percebe a morte da mãe de Jake, que é a cena que ele está sentado ao lado dela chorando. Uma das últimas cenas dentro da casa da família de Jake é uma cena onde a sogra da moça, ela está muito jovem, e nessa cena ela está catando alguns brinquedos pela sala, o que dá a entender que ela, quando muito mais nova, quando o Jake era uma criança, ela vai catando esses brinquedos pela sala, e nesse momento, tanto a roupa dela é uma roupa de épocas muito antigas, quanto a iluminação é muito clara. Então você percebe de imediato que ali ela está fazendo uma viagem temporal. E quando ela sai dessa residência, ela faz uma viagem de carro, para numa espécie de drive-thru de sorvetes, e as moças da sorveteria, uma das moças que está cheia de machucado nos braços, ela fala várias coisas interessantes. Uma das coisas é sobre como a beleza pode ser tóxica e o porquê geralmente pessoas que são muito belas tem uma certa maldade dentro delas, o que dá a entender que ela sofreu bullying por não ser tão bela quanto as outras moças do atendimento. Mas o que ela fala, que é muito importante, é que você não precisa fazer essa viagem pelo tempo, você pode parar aqui. Então, dando a entender que tudo que está acontecendo não é apenas uma coisa da mente dessa moça. Enquanto ela está fazendo essa viagem, tanto antes de chegar na casa do Jake, quanto quando ela chega, ela recebe algumas ligações. E essas ligações, que eu achei que não ficaram muito claras no filme, elas são recebidas pelo número dela mesma. No livro, o artifício que o autor teve é que ela não tem, essa personagem ela não tem nome. Então, quando ela recebe essas ligações, ela só percebe o número no registrador de chamadas, que é o seu próprio número, e ela o reconhece. Já no filme, essa personagem ela tem alguns nomes, inclusive até o próprio rosto dela se modifica, o que deixa o filme muito mais confuso. E aí, quando ela sai desse drive-thru, ela vai com o Jake em direção à estrada, voltando para casa. Ela está com muita pressa para retornar, porque ela disse que tem trabalhos a serem feitos. E o Jake decide parar em uma escola para jogar o lixo, uma escola que seria a escola que ele estudou quando criança. E quando ele chega lá, ele vê que tem outro carro na garagem, e seria o carro de alguém que faz a manutenção, de um zelador ou algo assim. Enquanto ele vai jogar essa embalagem fora, descartá-la, ele retorna depois de um bom tempo e decide ficar ali meio que num momento romântico com sua namorada, e ele diz que está sendo observado por alguém. E é nesse momento em que ele sai do carro e entra na escola, e é aí que a gente abre para o terceiro e último ato, que é o ato que era para ser o ato mais claro, mas no filme é um dos atos mais confusos que eu já tinha visto. Ela decide entrar na escola para ver o que está acontecendo, porque de tanta demora, e quando ela chega lá, ela conhece o zelador, que é um personagem que ele não fala muito, que olha para ela de uma maneira um pouco estranha. Enquanto ela vai passando pelos corredores do colégio, ela vai vendo alguns personagens que dançam nos corredores, e é nessa viagem final que a gente acaba não entendendo muita coisa, e eu vou falar para vocês o que o livro traz e o que faz sentido para mim da obra. E o único personagem que existe nessa história é o Jake,
que tem alguns problemas psicológicos graves, e um dos problemas dele é que ele não consegue sociabilizar com as pessoas. No livro, o autor nos conta que ele é um gênio na área científica, só que ele decide desistir dessa área porque ele não consegue ter contato com as pessoas. E essa reclusão se dá quando ele decide aceitar o serviço como zelador nessa escola. Então, toda a expectativa que ele tinha quanto à vida, ela acaba meio que se suprimindo. E esse problema que ele tem acaba deixando ele extremamente amargurado, porque ele não consegue sociabilizar com as pessoas, ele não consegue ter amigos e não consegue ter vínculos. Então, o único vínculo que ele tem com a vida real seria o vínculo que ele tem com a família dele. Só que conforme a família dele vai morrendo, vai passando o tempo e ele vai perdendo esse vínculo, ele também perde o seu vínculo com a própria vida. E o que acontece é que ele acaba se apegando a uma memória muito distante de quando ele era jovem e uma noite qualquer ele frequentou um bar com alguns colegas da época da faculdade, e num campeonato de quiz de perguntas e respostas ele acaba se interessando por uma moça. Ele acaba olhando para essa moça e ele acaba não chegando a conversar com ela. Então, a partir daquele ponto, ele cria uma narrativa inteira do que o que poderia ter acontecido se ele tivesse entregado o número e se eles tivessem tido um relacionamento. E é isso que a gente acompanha no começo do filme, que é essa viagem que o Jake construiu, inclusive esse personagem que o Jake construiu, para ele imaginar um futuro que seria um pouco melhor e um pouco mais agradável. E enquanto a gente vai vendo a história que acontece no filme, a gente vai vendo alguns lapsos de desse zelador que é uma pessoa muito mais velha, andando pelos corredores da escola, ele sendo acuado por algumas personagens que são as moças, que também estão no drive-thru de sorveteria. Então a gente percebe que ele já está muito mais velho, e tudo aquilo não passa de uma memória, e não de uma memória real, de uma memória ficcional que é criada por ele mesmo. E o final do filme se encerra com o Jake agora muito mais velho, agora na idade que seria real, indo acompanhar um porco imaginário, e esse porco supostamente iria para o abate, que seria uma alusão ao fato dele se suicidar. No livro a gente vai entender mais claramente que o Jake se suicidou, porque primeiro a gente vê pela própria ótica dele o momento em que ele vai acabar com sua vida, mas também tem um terceiro narrador, que é um detetive que acaba tentando entender o que aconteceu naquele cenário, afinal ele chega nessa escola e ele acaba encontrando o corpo morto do zelador. O que eu posso falar é que o livro ele é extremamente mais claro, e na parte final ele acaba se costurando e você acaba entendendo que na verdade todas as características da personagem que é a namorada do Jake são características dele mesmo, então eles acabam se completando porque são a mesma pessoa, só que no filme houve uma certa costura confusa. Foi, claro, uma abordagem diferenciada, mas o livro em si ele consegue trazer mais clareza, e como esse livro tem um debate que é bem importante, que é sobre problemas psicológicos, eu acho que essa clareza foi necessária. Então, o que eu aconselho a vocês: vejam esse filme se possível, é uma viagem interessante, é um filme bem diferente do que a gente está habituado a ver nas plataformas, é um filme que nota-se que foi bem feito, só que veja sem muita expectativa, não vá como eu esperando grandes coisas que não é o que você vai encontrar. Mas se possível, leia o livro, que o livro sim ele consegue trazer a resposta para todas essas dúvidas que são abertas no filme e que também são abertas no livro, mas são fechadas e respondidas. Então, mais uma vez, obrigado pela atenção, pessoal.